Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas estamos aqui novamente para falar de mais um assunto sobre estética, mais um assunto sobre beleza e principalmente mais um assunto sobre inovação e tecnologia. Um assunto que está muito em pauta no mercado e um assunto especificamente muito pedido por vocês que nos acompanham, muito pedido pelos profissionais parceiros nossos da DMA. Então, é um assunto que vai interessar a todos, tá? E qual que é o assunto? Vocês ouvem nós falar muito sobre célula-tronco vegetal, né? Que é a famosa meristema. E é isso que nós vamos falar hoje. O que é essa tal de meristema, tá? Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Então, vamos lá, voltando aí para o vídeo. Então, vamos no primeiro conceito que é muito importante para vocês saberem, para vocês entenderem, tá? Que é o primeiro passo aí da nossa conversa, que é o que é a célula-tronco. Este é um fato, este é um assunto que vocês precisam saber para nós chegarmos aí na meristema, tá? Então, as células-tronco, elas são células especiais que naturalmente estão presentes em nossos corpos. Vocês vão ver nessa imagem que bem exemplificado para vocês entenderem, tá? Estas células-tronco, elas são células que elas podem se dividir e se multiplicar como nossas outras células. Então, elas também têm a capacidade única de se transformar em outras células, se diferenciar em diversos tipos celulares, substituindo principalmente ou muitas vezes células já especializadas em nosso corpo. Por exemplo, para você ter uma ideia e exemplificado, as células vermelhas do nosso sangue, que se tornaram envelhecidas, danificadas e perdidas. Então, as células-tronco, elas podem fazer esta renovação, essa replicação para que essa célula se rejuvenesça e perca essa questão muito complicada que ao longo do tempo nós vamos perdendo a capacidade regenerativa delas, tá? E para vocês entenderem, as células-tronco epidérmicas, elas estão presentes sobre a nossa pele, tá? E elas são necessárias para a gente reparar e criar uma nova pele. E para vocês entenderem, como eu falei anteriormente, com o tempo, o número e a eficiência dela se reduz drasticamente. E a substituição destas novas células-tronco com esse tipo de estruturação, ela demonstrou que rejuvenesce as células da pele e fazem elas parecer mais jovens, tendo um resultado visível em rugas, linhas de expressão, melasmas, manchas. Então, toda a questão aí que traz vamos dizer assim, essa envelhecimento da pele, esse envelhecimento da própria célula. Então, outro ponto importantíssimo para vocês entenderem, vocês devem estar se perguntando, e como isso funciona? Como essas células epidérmicas, né, da pele duram apenas uma quantidade específica de situações e como ela funciona, como tudo isso funciona. Se nós estamos falando de tempo, de quantidade, de divisões celulares, como que isso funciona de fato? Então, para vocês entenderem, esses tipos de células, elas têm uma quantidade específica de divisões celulares. E com o tempo, como a gente disse, a quantidade das células danificadas, elas superam o número de células saudáveis. Então, isso faz com que leve o declínio visível da saúde da pele e principalmente na aparência. Então,
como que a gente pode, vamos dizer assim, melhorar ou resolver este problema da aparência jovem e da saúde da pele? Então a gente pode fazer novas introduções de células-tronco por via transdermal ou intravenosa, que elas continuarão a se multiplicar e se transformar em novas células epidérmicas da pele, tá? E essas novas células são mais capazes e elas são proativas na regeneração da pele e das células existentes. Então, rapidamente, com essa estruturação celular, elas se regeneram e elas trazem uma nova vida, uma hidratação à sua pele, vamos dizer assim, envelhecida, e elas revertem o efeito do tempo e o efeito do envelhecimento. Então, por que nós usamos as famosas células-tronco das plantas? Por que, Iago? Vamos dizer o seguinte, vamos pensar especialmente em cuidados com a pele, tá? Por que nós focamos na célula-tronco das plantas, né? Para vocês entenderem, a célula-tronco da planta, que é a chamada meristemas, do grego meristos, ela significa dividir, então é a divisão, lembrando naquela capacidade infinita de divisão da célula-tronco e ao fato de estar continuamente adicionando novas células. E pensando na parte vegetal, ela sempre está adicionando novas células ao corpo vegetal. Os meristemas, eles são tecidos responsáveis pelo crescimento da planta. Então aí você entende que tem uma aula que o Dr. Pierre fala o seguinte: quando você quebra um galho de uma árvore, ele se regenera, ele se reestrutura, ele nasce de novo. Quando você poda uma árvore, ela nasce novamente. Então esse é o poder da meristema, tá? E essas células-tronco das plantas, elas se diferem um pouco das nossas humanas, tá? Porque uma única célula-tronco de planta tem a capacidade de gerar uma nova planta em sua totalidade. E isso é importantíssimo para você entender o poder da célula-tronco das plantas, para você entender o poder que tem um meristema, tá? E o que nós falamos, tá, em relação à especificidade sobre a Camellia sinensis? O que é isso? Por que nós focamos tanto na célula-tronco do chá verde, tá? Primeiramente, porque os compostos ativos do chá verde, eles são de um grupo de polifenóis e cataquinas. Eles são ótimos antioxidantes, ele tem um poder imenso de melhora da saúde da pele, do coração, de imensa proteção imunológica, ele melhora o corpo em diversas situações, tá? Então, para você entender, a vitalidade cutânea, ela provém da renovação das células-tronco vegetais. Então, para você entender o poder desse meristema da Camellia sinensis em específico, então, a vitalidade cutânea, que você vê uma pele saudável, uma pele nova, tirando aquela pele envelhecida, vamos dizer assim, sem saúde e triste, a vitalidade ela provém das células-tronco vegetal, tá? E o extrato das células do chá verde, ela foi utilizada para aumentar a viabilidade das células-tronco do sangue, para reverter os sinais da senescência em células de fibroblastos humanos. Então, as células-tronco, resumidamente, elas são capazes de aumentar rapidamente a quantidade de células-tronco humana. Por quê? Porque ela é 100% biocompatível com nossa pele. Ela tem uma capacidade imensa de estímulo e crescimento, como também a divisão das células-tronco humana. Elas defendem a célula-tronco humana contra os danos externos, contra a poluição diária, contra a morte de células humanas causadas pela luz UV. Então, para você entender o poder disso, ela nos protege,
ela nos intensifica, ela nos dá resultado. O chá verde, ele contém células-tronco altamente ativas, tá? Então, ela tem totalmente essa capacidade de regenerar outras células. Pensando na célula vegetal e na humana, elas se conectam, pensando no meristema da Camellia sinensis, porque elas são 100% biocompatíveis, tá bom? Então é muito importante a gente entender este fator, que ela é 100% biocompatível com a pele humana, tá? E vamos agora falar um pouquinho sobre se a gente pode utilizar as células-tronco de qualquer natureza. A gente está falando da Camellia sinensis e a gente deve pensar, né, como nós no começo pensamos. Por que nós não tentamos outro tipo de célula-tronco, pensando em outro tipo de planta? Na verdade, o primeiro ponto a se pensar, nós precisamos pensar que se elas são compatíveis com a nossa pele humana. Nós temos que pensar que ela tem que proteger a célula-tronco da pele humana. Ela tem que manter a capacidade de autorrenovação das células-tronco da pele humana. Ela precisa regenerar e reparar os danos do DNA. Ela precisa aumentar a longevidade das próprias células-tronco da pele humana. Ela precisa atrasar o envelhecimento das células essenciais. Ela precisa estimular a duplicação das células-tronco da pele humana. Ela precisa proteger a pele da poluição e dos danos UV. Então não é qualquer tipo de planta, não é qualquer tipo de meristema que você vai conseguir fazer com que isso seja alcançado. Então pense comigo e vamos atrás de todo este processo de estudo. Vamos atrás desta ciência atrás da meristema, a ciência atrás do chá verde, que é a ciência que traz os resultados que hoje nós conseguimos alcançar tanto na saúde quanto na beleza. E para vocês entenderem um pouco mais a fundo como funciona toda essa parte do envelhecimento, conforme a gente vai envelhecendo, a rotatividade das nossas células ela é reduzida. E isso significa que a gente perde o controle do envelhecimento. Então a gente envelhece e não consegue parar, porque é natural do nosso corpo. Então essas células tronco epidérmicas elas são necessárias para criar uma pele saudável, né? Que teoricamente, ao longo do tempo, elas são significativamente reduzidas e elas funcionam de forma menos eficiente. Porém, graças à célula-tronco do chá verde, a gente pode permitir que nós recuperemos este controle, resultando numa aparência jovem, radiante e em uma pele saudável. As células-tronco do chá verde, elas oferecem esperança para o envelhecimento e para uma pele danificada. Combatem, né, o envelhecimento da pele para combater os sinais externos do envelhecimento, tá ok? E a gente fala muito sobre pele, nós falamos muito sobre a questão da célula-tronco do chá verde, né? E um fato muito importante é o seguinte: e para o nosso cabelo? E para o cuidado com o cabelo? Nós conseguimos fazer um cuidado para o nosso cabelo, um rejuvenescimento capilar, uma reestruturação do folículo capilar através da célula-tronco do chá verde? É isso que eu estou aqui para te falar. As células-tronco do chá verde, elas podem ter o mesmo efeito sobre os folículos pilosos que tem sobre a nossa pele. A célula-tronco do chá verde, ela consegue permitir que o nosso cabelo cresça de forma saudável, com mais tempo. Ela combate principalmente a queda de cabelo por causa do envelhecimento, do fotoenvelhecimento, do fotodano, por falta de nutrição. Então, além disso, as células-tronco do chá verde, elas aumentam absolutamente a vida útil do folículo capilar. Então, é muito eficaz e é muito importante você nutrir o seu folículo capilar, você nutrir o seu couro cabeludo com a célula-tronco do chá verde, tá bom? O último ponto de hoje é o meu muito obrigado. Então, hoje a gente trouxe um conhecimento aí mais a fundo
sobre a célula-tronco, sobre o que é de fato o meristema, quais são os seus benefícios, como que a gente pode implementar isso no rejuvenescimento da pele e também finalizando para o reestruturamento e para o rejuvenescimento capilar, que é algo muito solicitado para nós também. Então hoje a gente resolve este problema e nós te damos todo esse know-how e todo esse conhecimento sobre a meristema, a célula-tronco vegetal e principalmente sobre tudo o que vem relacionado à célula-tronco do chá verde. Tá bom? Então, muito obrigado por assistirem mais esse episódio e eu agradeço e até a próxima. Valeu!